Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Toyota Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2025. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O SUV da Toyota passou por atualizações, com a nova grade frontal, novas rodas, o sistema de segurança Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos, identificando pedestres, ciclistas e veículos com pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC agora com função Stop and Go, mudança de faixa involuntária. No seu interior, recarregamento de celular por indução, sem fio, novo painel digital de 12.3 polegadas e uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Agora ele conta com freio de estacionamento eletrônico com função Hold em todas as versões e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente. A versão XRE não teve alterações na parte do farol, somente XRX e GR Sport. Ele conta com a iluminação, um sistema em LED, todo o conjunto óptico, luz de condução diurna, que esse filete acima que atravessa toda a parte do farol, indicação de seta, canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo, sistema comutativo automático dos faróis. Todo o acabamento aqui no interior prata, preto brilhante, que realça essa parte do farol. A principal mudança no design é aqui à frente, parte do para-choque e a grade superior acima. E aí vocês notem esse vinco bem pronunciado em formato em C, com esse detalhe aqui com a peça em preto brilhante e dois pontos do sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade, que depois eu mostro para vocês no interior. A versão XRX e GR Sport já conta com 4 sensores de estacionamento. Aqui a parte do para-choque, todo esse detalhe em preto fosco que não teve alterações, a grade inferior com abertura na horizontal e farol de neblina em LED com esse aplique que é na cor do veículo, que é um prata metálico. A principal mudança é aqui acima, a grade superior com todas essas aberturas de ar aqui em colmeia, esse detalhe com essa peça em preto fosco e também preto brilhante com todo esse detalhe cromado, aqui o logo translúcido, onde temos o detalhe cromado com os sensores do radar do sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos. Agora ele identifica pedestres, ciclistas e veículos. Pedestres e veículos ele identifica tanto de manhã quanto à noite, e somente veículos e somente ciclistas que ele vai identificar durante o dia. Mais acima você tem aqui a câmera que monitora todo esse trajeto, ele tem pré-colisão com frenagem semi-autônoma, também o ACC agora com função Stop Go e mudança de faixa involuntária. Aqui na lateral, vocês vão ver na parte do capô, vai sair ali os vincos que vem até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 175 cavalos com torque de 21.3 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift, com a primeira marcha engrenada, e são 10 velocidades no total. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Ele teve atualizações referente à legislação de emissões, perdeu 2 cavalos, mas nada que altere o 0 a 100 ou a performance do modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série. Agora, todos os modelos contam com manta acústica na parte do capô e também entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que teve atualizações. Agora ela conta com um modelo da versão XRX híbrida antiga, não sei se vocês estão lembrados. Toda a parte diamantada das bordas vindo até o centro, a pintura em preto brilhante com os vincos bem aparentes, e aí o perfil dos pneus não teve alteração, continua sendo 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão aqui do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento, vão livre de solo de 16,1 cm, na caixaria de roda todo esse detalhe em preto fosco, assim como a saia lateral, um vinco bem sutil da primeira porta até a segunda porta, aqui ao meio, e esse detalhe com um vinco que faz o contorno terminando aqui na parte frontal. Na coluna A,
todo esse detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor. Ele conta com rebatimento eletrônico e também rebatimento automático quando você aciona na chave. E também aqui o repetidor de seta. Aqui a parte de acima é a cor predominante do veículo, que é um prata metálico, assim como as maçanetas. A coluna B com esse detalhe em preto fosco. Aqui a régua na parte do teto em cinza metálico. Na coluna C, todo esse detalhe aqui em preto fosco, com a inscrição Corolla Cross e toda a parte envidraçada do vidro. Suspensão traseira continua sendo como eixo de torção. E a única mudança na parte lateral aqui desse modelo foram as rodas. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Toda a parte do para-choque em preto fosco, refletor noturno para ajudar na visibilidade, esse aplique que é na cor do veículo, e a parte do escapamento, como muitos perguntam no canal, essa não teve alteração em nenhum modelo. A parte das lanternas sai aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui em LED, que não teve alterações na versão XR e XRE, somente nas versões XRX e GR Sport. E aí ele tem toda essa moldura em preto brilhante, a inscrição Corolla Cross, não vai mudar nada do modelo 2024. Aqui a tampa traseira com todo esse detalhe aqui, com esse vinco bem aparente que harmoniza lá com a grade frontal do modelo, e as inscrições Corolla Cross, XRE e o logo, todos eles com os detalhes cromados. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, o spray de limpeza aqui dos vidros, o spoiler integrado, antena Shark Fin na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar aqui ao centro para que você possa ter acesso a esse porta-malas que tem capacidade de 440 litros. Por ser um SUV médio, tem um bom espaço aqui para você estar utilizando. Aqui você tem a esteira que você pode estar puxando para cobrir as bagagens aqui se necessário. Iluminação halógena somente aqui do lado esquerdo, esse gancho do lado esquerdo. E do lado direito, com capacidade de 2 kg, você consegue colocar uma sacola, uma bolsa, algo que não fique solto aqui no interior do porta-malas. O nicho você tem aqui do lado direito e esquerdo, você puxando essa parte, você tem um kit de ferramentas, step de uso temporário com roda em aço, para você fazer a troca se necessário. Já o tampão aqui, todo detalhe é em preto fosco, a alça para que você possa puxar para fechar aqui o porta-malas. Ele conta com câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior, e aqui os 4 pontos da lanterna de neblina em LED para favorecer na parte de segurança e principalmente noturna. Ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD, IBAS e assistente de rampa. E na parte de segurança ele conta com 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros, eles começam aqui pelo entre-eixo, que são 2,64 m, são 6 centímetros a menos do que o Corolla Sedan. Vou me sentar aqui para mostrar essa questão do espaço aqui para vocês verem. Praticamente um dedo, 2 no máximo aqui nessa parte do espaço aqui no modelo. Lógico, é diferente do Sedan. O teto, ele é cinza, mais escuro, com as alças, com iluminação halógena para quem vem. Aqui atrás, o detalhe aqui com portas revistas somente por lado do passageiro, saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro com 2 tomadas USB do tipo C. O revestimento do banco aqui, ele é em couro ecológico, com essa parte aqui com a costura aparente, com os pontilhados aqui ao centro. Vou descer para mostrar os detalhes ainda na fileira traseira, para vocês verem. Esse detalhe aqui que foi incluído no modelo, que é esse acabamento aqui com um tecido ultra suede, bem macio ao toque, com a parte marrom. E aqui você tem cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço, com opção para 2 porta-copos, facilita ir viajando com o modelo, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, alerta de afivelamento de cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. Você consegue estar puxando essa parte, o banco ele é bipartido, 60 por 40, não coube algo no porta-malas, você pode descer um dos 2 lados aqui para utilizar, isso é bem bacana também. E um detalhe interessante, você tem esse primeiro ângulo do banco, apertando mais uma vez você desce aqui e aumenta o ângulo aqui, ele fica mais deitado, trazendo mais conforto aqui para quem vem na fileira traseira. Uma mudança aqui também na parte da porta foi esse detalhe aqui com o couro, com acabamento aqui bem macio ao toque em marrom terracota. Aqui acima com esse detalhe com a borracha aqui macia ao toque, com a costura aparente, os puxadores aqui que são prata, essa peça com acabamento em preto fosco, com acionador do vidro elétrico com a função auto-down, com a segunda opção de porta-copos e o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross.
A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Corolla Cross. Do outro lado, esse botão vermelho que você consegue acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Alarme perimétrico, volumétrico do seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entry, que eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Aqui você vai ter ajuste de altura somente para o banco do motorista, essa outra alavanca para inclinação das costas, para você deixar de acordo com o seu conforto. O mesmo acabamento aqui na parte do banco marrom você tem aqui acima. Você tem aqui o detalhe para fazer a abertura do tanque de combustível, que são 47 litros, a inscrição Corolla Cross, a abertura do cofre do motor, e não temos mais aqui o polêmico freio de estacionamento. Agora ele é eletrônico. Um detalhe aqui, ó, a luz de ambiente aqui em LED azul, somente nas portas da frente aqui no modelo. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2025, que eu já vejo uma mudança aqui, que é painel digital de 12.3 polegadas, o mesmo do Corolla Sedan. E aqui a multimídia, que é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Vocês lembram que anteriormente era da Pioneer, tinha os dois botões físicos aqui, agora é com o sistema Harman Kardon. Já o sistema de som não tem assinatura Harman, ela tem os botões físicos aqui ao lado, que são 4, tecla Home, aqui as teclas de volume. A multimídia ela é intuitiva ao toque, então você tem a opção de mídia, AM, FM, USB, Bluetooth, projeção de tela, estações de rádio, favoritos que você consegue estar aplicando aqui. Informações referentes ao veículo, que você tem aqui velocidade média, tempo de decorrido, quanto você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Consumo combinado, consumo referente ao histórico, você consegue acompanhar aqui para fazer as métricas se necessário. Configurações aqui do veículo, dispositivos, equalização de som e configurações do veículo que você consegue fazer aqui, no caso, o acompanhamento, caso você queira. Também do telefone, clicou aqui, ele já vai parear via Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay sem fio para você fazer a utilidade. Isso aqui ficou bem interessante. Atendimento de telefone celular via Bluetooth, enfim. E aqui você tem aqui na multimídia a parte com o GPS integrado e TV digital, que não tem mais no modelo disponível. Por conta do Android Auto e Apple CarPlay, você consegue espelhar pelo seu Waze ou Google, então você consegue estar utilizando dessa forma. É tanto que eu não estou conectado, senão teria aqui já os ícones referente ao Android Auto e Apple CarPlay para você utilizar. Ficaria bem mais cheio aqui, está bem mais limpo na parte da multimídia. Já no console central, todo acabamento aqui em preto brilhante, cinza metálico, botão start-stop para fazer a ignição do veículo, ar-condicionado que é do tipo digital apenas de uma zona, ar quente, ar frio, a temperatura que você consegue ajustar. Aqui do outro lado, fluxo do ar-condicionado, ligar o ar-condicionado, a saída do ar-condicionado da fileira do banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo, modo econômico, onde você vai direcionar o fluxo, aquecedor do vidro traseiro e aqui do para-brisas. E aí você tem aqui mais abaixo todo esse detalhe aqui bem macio ao toque do painel com a linha aparente. No console central essa parte prata, essa parte em preto fosco e uma mudança bem interessante que vocês vão gostar. Freio de estacionamento eletrônico com função hold. A função hold, vamos supor que você pare num sinal e aí você não precisa ficar com o pré ali pressionado sobre o freio. Basta apertar a função hold aqui que ele vai estar fazendo a frenagem. Pisou no acelerador, ele libera o veículo. Isso em trânsito pesado também é bem interessante para poder estar fazendo a utilização, com certeza, uma excelente mudança. A parte aqui com recarregamento de celular por indução sem fio, que tem a luz ambiente aqui em LED, como vocês podem perceber. Se você tem um smartphone com a tecnologia compatível, você pode estar utilizando aqui para recarregar o seu celular. Uma mudança interessante também. Aqui você tem uma tomada com saída USB-A convencional, para colocar o seu pendrive para ouvir sua música favorita ou ligar o celular para recarregar. Aqui você tem um modo de condução, Power, que você pode estar utilizando. Você aperta aqui, olha que interessante. Ele muda ali para a função Power, fica vermelho, para justamente deixar claro que vai fazer a mudança do modo automático ali de uma forma mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. Apertou mais uma vez, ele volta para o modo normal ou modo econômico. Ficou bem legal essa parte intuitiva aqui da parte da tela. Já esse outro botão aqui ao lado, você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo. Isso aqui é bem interessante para estar utilizando também. Todo acabamento aqui em black piano, aqui na função com câmera de ré,
você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento, porém não tem as linhas quando você esterça o volante aqui, somente as linhas de distanciamento. Eu falei para você que ele tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então quando você vai se aproximar de um objeto, ele mostra aqui os 4 pontos traseiros e os 2 pontos dianteiros, justamente para facilitar quando você vai estacionar. Optando aqui no modo Drive, para o lado esquerdo você tem as trocas manuais, então para frente da primeira a décima, para trás as reduzidas que você consegue utilizar. Aqui é um câmbio automático do tipo CVT, como eu falei para vocês na apresentação do motor. 2 porta-copos, esse detalhe aqui em marrom terracota aqui do detalhe aqui do descansa-braço com uma costura aparente, bem macio ao toque, uma tomada 12 volts e todo o espaço que você consegue estar utilizando aqui no interior. Revestimento do banco dianteiro em couro ecológico, com essa parte mais lisa, as costuras aparentes, todos os pontilhados aqui ao centro, aqui mais acima, esse detalhe marrom como eu falei anteriormente, essa parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho que quando você abre aqui, ele já acende a iluminação halógena tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. A iluminação que você tem aqui halógena na parte do teto. Esse botão que você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Todo o acabamento aqui do painel bem macio ao toque com a costura aparente. Você tem também aqui, ó, esse detalhe com porta-luvas que ele desce bem devagar. O acabamento aqui em preto brilhante, que ele tem aqui o detalhe com iluminação laranja referente a airbag e afivelamento de cinto de segurança vermelho. Todo o acabamento aqui em prata metálico e aqui as saídas do ar-condicionado de difusores aqui ao centro também. Todo o acabamento aqui já na parte do painel é com plástico rígido preto fosco e as saídas ali referente ao sistema de som. Aqui na porta do motorista você tem todos os comandos aqui que são iluminados, 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, apertou o botão, ele já vai fazer o rebatimento, ou quando você deixa nessa função A, quando você aciona o alarme, ele já vai fazer o fechamento automático também dos retrovisores. E também regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito aqui indicado pela letra L e R. Na parte do painel, você tem aqui ajuste do facho do farol, por ser um SUV que você consegue colocar mais peso ali no porta-mala, você consegue ajustar para cima ou para baixo. Esse outro botão aqui com a indicação verde faz parte do sistema comutativo automático dos faróis. Ele está ativado, vamos supor que você está dirigindo à noite, vem um veículo contra você, ele vai colocar para o farol baixo automaticamente. Passou o veículo contra você, ele vai voltar para o farol alto automaticamente quando ele identificar que está tudo escuro na estrada. Isso faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Essa parte aqui com o botão Odotrip, que foi aqui no caso atualizado por conta do painel digital. Então você consegue alternar e vai mudando ali no canto Trip A, Trip B, odômetro total. A sua direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, todo o acabamento aqui em couro com a linha aparente, nesse volante que é do tipo multifuncional. Aqui os comandos referentes ao computador de bordo do modelo, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui referente aos comandos aqui para passar a estação de rádio ou a música que você está ouvindo no seu aplicativo. E aqui acima, referente ao sistema Toyota Safety Sense, como eu falei para vocês, teve aprimoramentos. Agora ele identifica pedestres e veículos durante a noite, durante o dia, e ciclistas durante o dia. E aqui o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que teve atualizações também. Agora ele tem o sistema Stop and Go. Então vamos supor que você setou a 100 km por hora e o veículo à sua frente diminuiu a velocidade. Ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, e se o veículo parar, ele também vai parar automaticamente. Se o veículo começar a andar, ele vai seguir a velocidade do carro que está à frente. Isso é uma mudança interessante aqui no modelo. Aí esse outro botão que, se você mantém ativo, faz parte da mudança aqui de faixa involuntária. Se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem. E ele tem alerta de centralização, ou seja, ele vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. E se você ficar muito tempo sem a mão ao volante, ele ficar ali persistindo em corrigir, ele vai te dar um alerta para você colocar as mãos sobre o volante. Esse outro botão aqui acima faz parte do sistema pré-colisão, que numa situação de risco eminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual,
E se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma aqui do veículo para evitar que você tenha uma colisão ou danos mais severos com o veículo. Isso também é interessante. E o sistema de oscilação ao volante. Vamos supor que você está com muito sono, fadigado, dirigindo ali, oscilando a direção. Ele vai te dar um alerta sonoro e visual, que ele vai identificar essa situação e vai aparecer ele de forma figurativa uma xícara de café para informar que se você continuar dirigindo da forma que está, pode causar um acidente. Isso também é bem interessante, toda essa parte de segurança aqui do sistema. As mudanças aqui no pedal shift manuais, na parte do volante para você fazer as trocas, e o painel digital, que é de 12,3 polegadas, que é uma mudança interessante aqui no modelo. Então você tem conta-giros, aqui a indicação referente à temperatura do motor, indicação aqui do tanque de combustível 47 litros e aqui o velocímetro de forma analógica. Velocímetro digital, relógio, indicação de câmbio, temperatura exterior e aqui você tem configurações. Seta para o lado direito, você já tem aqui modo econômico, informação de viagem, tempo decorrido, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, média instantânea, enfim. Para o lado direito, mais uma vez, opção aqui com FM e aqui trip A, trip B e média. E colocando mais uma vez aqui, ele volta para configurações. Segurei o botão aqui ao centro, você consegue descer aqui, ó, mensagens, ele vai ficar aqui com a tela limpa, sistemas de segurança que estão ativo ou desativo, e aqui segura aqui ao centro, mais uma vez você consegue ajustar aqui. E eu vou mostrar um detalhe aqui, ó, configurações do medidor, para mostrar um detalhe para vocês interessante. Estilo do medidor, tá aqui, né, ó, robusto. Consigo colocar no esportivo, ele já vai mudar para esse. Consigo colocar no inteligente, já vai mudar para esse outro aqui de fundo. Consigo colocar casual. Então ele vai mudar essas partes aqui. Consigo mudar o tipo de medidor. Tem esses dois arcos ao centro, ou esse arco aqui só ao centro. E aqui também você consegue deixar sem os arcos, somente de forma limpa aqui, como vocês estão vendo aqui no modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2025. Vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.